Olá a todos, vamos começar aqui mais um tutorial. A gente está no quinto dessa série e nós vamos fazer o que genericamente eu vou falar como bola cartoon no cenário. Na última vez nós fizemos uma bolinha cartoon indo apenas de um lado para outro. Aqui a gente vai montar um cenário maior, fazer uma coisa diferente. Aqui, por exemplo, o que eu fiz foi só colocar 4 cilindros e aí dividir a bolinha aqui em duas cores. Primeiro lugar, este tutorial será diferente. Por quê? Até agora nós fizemos tudo com gráfico de curva e ao mesmo tempo colocando na timeline exatamente a duração que a gente queria. A gente veio no 1, depois partiu para o 10, para o 15, para o 20. Neste caso faremos diferente. A nossa ação é muito grande. A gente vai começar com um pequeno trecho aqui, em que a bolinha vai pular 2 vezes, ela vai parar, aguardar, depois ela vai subir, bateu, subiu de novo, bateu, subiu de novo, bateu, e aqui ela vai aguardar de novo, espera um tempinho, subiu, desceu, e esse cilindro vai cair, vai colocar para dentro, né? Como se fosse um botão, algo nesse sentido. O que é que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, vamos trabalhar com uma linha de código específica para adicionar ou remover frames do Maya, da nossa linha do tempo. É uma outra lógica para se trabalhar e você pode se concentrar em uma coisa por cada vez. Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, ó, eu venho até esse meu script editor. Quando eu clico, ó, ele me dá exatamente uma interface para eu conseguir escrever linhas de código aqui. Nós temos em Mel ou em Python. No nosso caso, utilizaremos Mel. Eu vou apagar tudo aqui, Clear All. Ele está vazio. E nós vamos colocar este código aqui. Ó. São dois, na verdade. Um que adiciona in-betweens, no caso os intervalos, e um que remove também esses intervalos. Então eu tenho aqui, ó, adicionar e remover. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou copiar, copiei, e aí vou colar aqui. Opa, desculpe, deu errado aqui. Copiei, e aí o que eu faço? Eu vou com o botão do meio, eu clico e seguro no scroll, clico, seguro e arrasto para cá. Quando eu solto, ó, ele cria um ícone. E este ícone faz com que eu tenha uma série de, ou melhor, uma localização melhor para os meus scripts. Aqui eu tenho uma aba aqui, ó, script já colocado, eu tenho uma série, diga-se de passagem, que me auxilia muito na animação. No meu caso, eu coloquei simplesmente mais keyframe ou menos keyframe, só para eu poder me guiar. Então, neste caso, se você fez isso pela primeira vez, nós estamos no adicionar in between. O que eu faço para colocar um nome aqui embaixo? Clico aqui, Shelf Editor, e aí na minha última linha, que foi o último comando, eu vou colocar algum nome. Eu posso colocar, por exemplo, keyframe. Quando eu aperto Enter, ele já aparece ali. Eu coloquei mais keyframe, só para dizer que eu vou adicionar, e menos keyframe. Você deve repetir isso para a outra linha de código. Você vai pegar isso aqui, primeiro você vai deletar, vai tirar tudo, copia de novo, cola aqui dentro esta linha de código, você anote aí, e aí depois você cria dois. Ao fazer isso, eu vou utilizar constantemente um e outro para adicionar ou remover keyframes. Para que eu uso isso? Primeiro, faremos a animação exatamente frame a frame, exatamente um após o outro, utilizando inclusive o gráfico de curva que está comigo aqui. Eu clico deste lado, ele abre o gráfico embaixo, e aqui em cima eu trabalharei com outra viewport. Painéis, não perspectiva, mas a vista de lado, a vista side. Ao fazer isso, eu vou posicionar, tem um negocinho aqui, o que é isso? Eu não tenho nada na minha timeline. E eu vou começar a fazer a animação.
Eu vou fazer uma por uma. Aperto S, vai começar aqui a minha esfera. E aí ela vai dar 2 pulinhos. Frame número 1, vamos para o frame número 2. Observe que essa lógica, repito, é uma atrás da outra. Depois a gente vai espaçar ou diminuir com base nos scripts que a gente criou. Então vamos lá. 1 está aqui. Eu já coloquei o meu ponto pivô embaixo, tá? Não esqueça de fazer isso como fizemos no último tutorial. Vou colocar a pose desejada. Eu venho, faço isso aqui, ó. Abaixou. Aí eu vou voltar para a pose neutra, só para ter como base. E aí eu estico. Então, tá aqui, fez isso. Vou 2 keyframes à frente, só para poder ter uma noção do pulo. Mais ou menos aqui. No frame 4, que é o meio, volto para a posição neutra. E coloco para cima. Sempre registrando no S, né? Eu venho aqui, ó. Abaixou, impulsionou, subiu, desceu. Aqui é a mesma coisa. Aperto S. Vou voltar para a posição neutra só para ter uma base. Girou, desceu e coloquei para o lado. Bateu. Mesma coisa, subiu agora. Um pouquinho para frente. Então vamos checar. Desceu, subiu. Subiu aqui, desceu de novo, bateu, está se impulsionando. Aqui eu posso ir 2 frames à frente, só para eu ter uma ideia de onde ela vai pular, mais ou menos aqui. Coloco para trás. E aqui no meio, volto para a posição inicial. Perceba que é um trabalho minucioso para você entender como é que funcionam as poses. Então ela está aqui, ó. Aqui eu posso botar um pouquinho mais para cima. E aí, simplesmente, eu bato aqui. 8, 9, 10. Está esticada. Bateu. E aqui no 11 voltou ao normal. Quando eu vejo, ó, subiu, desceu e parou. Se eu der play, estamos a 24 quadros por segundo. Se eu der play, está rápido demais. Mas não se preocupe, porque estamos primeiro fazendo o espaço e depois faremos o tempo. O que é que ela vai fazer agora? Do 10 para o 11, ele vai aguardar um pouco, né? 10, 11, vai aguardar no 12. Vai ficar parado aqui. No 13, ela vai se preparar. Ela pode abaixar. Posso fazer uma antecipação aqui, que é interessante. Vou até fazer uma antecipação, que a gente não fez isso na outra bolinha. Ela está aqui 10, 11, e aí no 12, aguardou. No 13, ela vai levemente para cima, como se estivesse pensando mesmo. Ela vai começar, subiu, aí sim, vai abaixar, vai amassar. Vamos preparar a pose, porque ela vai se impulsionar para bater aqui. No 15, vou voltar para a pose inicial e vou esticar. Toma cuidado para não exagerar tanto. Pronto. Vou 2 poses para frente. 1, 2. Colocarei deste lado e vou botar na pose invertida. Então ela está aqui, ó. Aqui ela vai estar lá em cima. Volto para a posição inicial. Então é sempre essa mesma lógica, não tem o que fazer. Amassou, pulou, aguardou, antecipou, subiu. Aqui ela vai amassar. 0,6. Acredito que esteja bem exagerado lá, né? É bom a gente depois ver no gráfico isso. Aqui, bateu.
Aqui ela vai impulsionar outra vez. Colocaria até 0.6 para voltar à posição inicial. Subiu. Coloquei deste lado aqui. Então ela vai bater e subir. Aumentar um pouquinho a minha timeline. Então eu tenho aqui, ó, 19, 18, 19, 20 e 21. Fui 2 frames à frente só para determinar o final. Coloco aqui e giro a bola para o lado. Aqui no meio ela vai subir, obviamente. Ela vai fazer um arco, né? Lembrando que ela faz um movimento de arco. Talvez um pouquinho mais em cima. Então ela está aqui. Fez isso. Mesma coisa. 21, 22. Vou voltar para a posição neutra só para não ter nenhum desbalanço, por assim dizer, das proporções. Então bateu, subiu de novo. 0.6. Se você quiser copiar com o botão do meio, pode ficar à vontade, como a gente já fez no tutorial lá atrás. Então bateu, subiu, 1, 2, coloco lá para frente, coloco para trás e aí ela no meio do caminho volto para o frame 24, suspendo, coloco 0.6. Talvez um pouquinho mais para cima, ok. E aí ela vai amassar aqui, 0.6, voltou ao normal, girou, vai amassar, esticou para os lados para manter a proporção. Está bem exagerado, não tem problema, depois no gráfico a gente resolve. E aí ela vai voltar ao normal. Voltando ao normal, ela vai aguardar agora. Ela veio, bateu, subiu e vai ficar aqui. Parou, vai aguardar. Então, do 27 para o 28, ela vai estar aguardando. Aí, finalmente, ela vai amassar. Eu vou até aproveitar o frame anterior, né? Botão do meio, clico no 26, vou até o 29. E aí ela amassou. Vou pegar o frame que ela está se esticando, botar no 30. Então, amassou. Esticou para este lado. Talvez eu possa até exagerar um pouquinho mais, porque o salto aqui vai ser brusco. E aí, 2 frames à frente. Viro aqui. E aqui no meio do caminho, 0.6 e suspendo. Quando ela chegar aqui, ela vai abaixar junto com esse, como se fosse um botão, por assim dizer. Vou fazer com que esse botão abaixe. Então, tá no 32, no 33, vou até botar no frame 32 aqui também, ó. 32. No 33, vou apertar um S e aí eu vou abaixar. E as duas abaixam ao mesmo tempo. Vou botar um pouquinho mais acima para sintonizar. Então, fez isso, abaixou. Mas quando ela abaixar, ela já vai estar amassando por causa do impacto. Então, voltei para os lados. Então, pá. E aqui ela volta ao normal. 0.6 voltou ao normal. Quando a gente olha a animação aos poucos, a gente percebe que temos isso aqui. A gente percebe que tem este movimento. Nós temos essa primeira antecipação, por assim dizer. Subiu, parou, aguardou, antecipou para cima, desceu. Ok.